Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Começando aqui um novo O Quarto Poder, programa de análise da velha mídia com Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Tudo bem, Edu? Beleza? Tudo bem. Hoje a gente vai falar do grande movimento político aí que está acontecendo desde ontem, né, no cenário da disputa presidencial, que é o apoio do chamado Centrão, que é de direita, na verdade, na candidatura do Alckmin, deixando o Ciro aí de escanteio, né? Pois é. E, claro, sempre o papel da mídia. Aliás, vale o pessoal colocar já de cara aqui a... será que é a foto 1? Faz uma introdução antes, que a nossa técnica tá preparando as imagens. Tá preparando. É aquela da Folha aí, mercado. Na verdade, a candidatura do Alckmin, ela ganha um reforço político, mas eu acredito que pouco eleitoral, né? E isso, para que se tenha uma ideia, fez o mercado, as bolsas subirem hoje, né? A bolsa subir hoje, e eu acho que esse é o primeiro grande movimento dessa eleição, porque, como estava mostrando a imagem número 1, o mercado, ele deseja o Alckmin, ele quer o Alckmin, né? O mercado sonha com o Alckmin, mas o considera inviável. Por quê? Eu vou chegar a esse ponto, mas o que eu acho importante a gente prestar atenção é essa adesão do Centrão ao Alckmin, porque isso leva a um tempo de TV muito grande. Ele vai ter, se concretizar essa aliança, ele vai ter pelo menos aí 4 de 10 minutos de propaganda eleitoral, né? Uhum. Que é um tempo gigantesco. Isso a gente fala sobre os spots, né? Sim. Não é o tempo do programa eleitoral da noite, mas... Os spots, só para explicar, aquele que são os vídeos curtos inseridos no meio da programação. Que são, né, aqueles vídeos que mais fazem diferença. Exatamente. Na eleição, porque é uma parcela pequena da população que assiste o programa eleitoral, principalmente o da noite, né? Você sabe o horário que vai passar e você tira, faz outra coisa, põe na Netflix e pronto, né? Ou não assiste mesmo, sai do local, e o spot ele te pega no meio da programação, né? Você está lá assistindo a novela e passa o spot no meio. Aí você é obrigado a engolir aquilo. Então, eu acho que esse é um movimento muito importante, porque o Alckmin, como se vê naquela matéria que eu coloquei, ele é o candidato do mercado, aquele que eles acreditam que pode continuar, e aí é que mora o perigo, ele pode continuar a obra do Michel Temer. Até porque a obra do Michel Temer foi feita a 4 mãos entre o PMDB, o MDB e o PSDB, claro, que eram sócios dessa aliança golpista que se formou para derrubar Dilma Rousseff. Na verdade, o PMDB, ou MDB, ele voltou ao ninho tucano, né? A gente não pode esquecer que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o PMDB estava no poder, né, com o Fernando Henrique Cardoso. O Michel Temer era aliado do PMDB, fez uma oposição dura ao Lula na eleição de 2002, na qual o Lula se elegeu pela primeira vez, e aí pulou de barco que o PMDB, o MDB, é um partido adesista. No golpe, quem deu sustentação política ao golpe foi o PSDB, e se uniu ao Michel Temer e também no sentido de aprovar as reformas, reforma trabalhista, terceirização e o teto de gastos, que são os 3 cavaleiros do apocalipse do governo Temer, porque são responsáveis pela, nada mais, nada menos, pelo empobrecimento rápido que está acontecendo da população e que deve provocar um efeito eleitoral muito grande. E é aí que eu acho engraçado, porque hoje tem uma notícia, eu esqueci de pegar essa notícia,
de que essa informação de que o Centrão, ou seja, partidos como o PP, PR, PTB, né, que são partidos profissionais, né, são partidos conservadores e profissionais de direita, essa adesão ela não só dá um tempo eleitoral muito grande para o Alckmin, como também dá um profissionalismo à campanha, né? um tempo no horário eleitoral muito grande, e um profissionalismo da campanha, porque eles são profissionais da política, né? Tem toda uma estrutura tal, mas eu não sei se já foi colocada a foto 2 ou só ficou passando aí. Se quiser pode colocar a foto 2 aí. A manchete aí, sim. A manchete da Folha de São Paulo, ela traz, eu comentava aí com a Gisele que hoje notícia para comentar não falta, né? Porque a mídia, ela vai, como eu estava dizendo, cair de boca nessa candidatura do Alckmin, como cai a cada eleição no colo dos tucanos. E só que eu acho que vocês podem ver na foto 3 aí, o Alckmin continua empacado, isso pode estressar o mercado. Essa é uma notícia que saiu há um par de meses atrás, que é muito engraçado, porque o mercado ele é tratado como um bebê. Né? Como um bebezinho assim. Que se estressa, que se irrita, que fica estressa, feliz. se irrita, fica feliz, fica triste. Se anima. A gente tem vontade de pegar o mercado e embalar no colo, botar uma chupeta no mercado. Alimentar. Né? Alimentar. Porque o mercado, o Delfim Neto dizia que o mercado tem o coração de um passarinho, ele se assusta muito fácil. Então vem alguém falando aí de justiça social, programas sociais, né? Interesse nacional, patrimônio nacional, então o mercado pira, ele começa a abrir o berreiro. Retomar coisas, né? Como o Ciro vinha falando, vou desfazer a reforma trabalhista do Temer, vou revogar essa reforma, vou tomar a Embraer de volta, então o bebê mercado fica completamente assustado. Né? O bebê mercado fica completamente assustado. E, na verdade, o Alckmin, mesmo com esse movimento do Centrão, do dito Centrão, que o torna mais forte em termos de perspectiva pelo tempo de televisão que ele vai ter, né, e pelo profissionalismo desses partidos. Mas voto que é bom mesmo, eu acho que o Alckmin perdeu e o PSDB perdeu. Acho que o PSDB pode ter um problema muito sério nessa eleição, porque a partir de 2006, quando o Lula começou a se consolidar, apesar do mensalão de tudo, o PSDB ele foi apelando mais à direita até chegar a 2010, quando o Serra, que disputou com Dilma Rousseff, ele faz um movimento muito grande em direção à extrema-direita, né? E foi ali que ele se apegou aos fundamentalistas religiosos, aos militaristas, apesar da história dele, de líder estudantil, de exilado político. O Alckmin e o PSDB como um todo, eles caíram de boca novamente na extrema-direita, né? Ou seja, esse papo de centro é uma grande piada. Não, isso é uma piada, imagina, eles são reformas... É para não assustar, né? São reformas... Na verdade, o PSDB, o MDB, a mídia são de centro-direita, são neoliberais. A extrema-direita são os tarados como o Bolsonaro, né, os fascistas, os caras que querem a volta da ditadura. Essa turma, ela ficou com o PSDB até 2014, com Aécio Neves. Depois, mas nunca bem representados, porque você sabe que eles dizem que o Fernando Henrique, o Alckmin não queria matar o Fernando Henrique, o Bolsonaro não queria matar o Fernando Henrique, não é? Fala que eles são comunistas. Imagina, se o PSDB é comunista, nós somos o quê? Então, a gente sai armado na rua. Então, aí
surge um candidato legítimo da extrema-direita, Sim, que para representa alguns muita setores gente. da extrema-direita o Bolsonaro não é suficientemente de direita. Tá? Eu não sei. Precisava ser mais. Eu acho que Hitler não seria suficientemente de direita Pra essa esse galera. cara. Mas a questão é que com um candidato para chamar de seu, a extrema-direita, que poderia dar ao PSDB mais aí um outro tanto do que ele tem, 7 a 10% mais, que eu acho que é o que seria a extrema-direita hoje no Brasil, eu acho que esse setor dificilmente vai deixar o Bolsonaro, vai trocar o Bolsonaro pelo Alckmin. O Alckmin teria que fazer um movimento muito forte em direção à extrema-direita. É uma coisa que pode complicá-lo muito, porque vai afastá-lo de outros setores que ainda acreditam no PSDB como um partido moderado e tal. Então o Alckmin, se ele quiser recuperar esse eleitorado de extrema-direita, que é o que lhe está fazendo falta, ele vai ter que começar a defender loucuras aí, entendeu? Vai ter que começar a falar contra homossexuais, vai ter que radicalizar para atender esse eleitorado do Bolsonaro, que já roubou boa parte do ele já roubou boa parte. Então, eu acho que o Alckmin não vai conseguir ser tão reacionário, tão extremista quanto um Bolsonaro, até porque não é o perfil dele. Então, eu acredito que o PSDB dificilmente recupera essa vaga no segundo turno, e a outra vaga, com certeza, vai ficar com a centro-esquerda. Porque você tem candidaturas também expressivas à esquerda. Evidentemente que o Ciro Gomes vai ter uma presença inegável, né? E você tem o candidato do Lula ou o Lula, né? De alguma forma. Tem gente aí que não acredita que o Lula consiga ser candidato, mas eu publiquei recentemente no blog, acho que anteontem, ou traz anteontem, que o Estadão ele foi atrás de alguns especialistas em direito eleitoral do gosto do Estadão e ouviu deles. O Estadão ainda coloca reticências assim para dar a notícia, que, pasme, os especialistas em direito eleitoral dizem que o Lula tem sim chance de ser candidato. Você veja que ele tem, porque simplesmente aquele Luiz Fernando Pereira, que fez o parecer, tal, ele já tinha dito que nos últimos 30 anos não houve uma proibição a um candidato com os argumentos certos para poder disputar a presidência. Mas a gente está num cenário atípico, né? Mas você com veja... um candidato atípico que já há toda uma estratégia para tirá-lo. Então, você acha que dá para contar com base nesses históricos, assim? Eu acho que sim. Você veja que o TSE já está desistindo de declarar o Lula inelegível de ofício. Sim. Porque o perigo vai estar no STF. Eu acho que a grande preocupação deles não é nem o STJ, é o STF, que tem, ali você tem ministros independentes que podem votar. Há uma dúvida, de novo, em relação a Rosa Weber, né? E você tem Lewandowski, vai ter Toffoli, vai ter, sabe, uma série de ministros lá que podem desequilibrar esse jogo. Então aí você já lança muita incerteza sobre o caso, porque, como tem sido dito aqui, não basta o TSE declarar o Lula inelegível, haverá recursos para as instâncias superiores, para a terceira e para a quarta instância. Sim, sem dúvida. Então, e isso vai se eternizar. Olha, você tem todos os especialistas, todos, inclusive os conservadores, esses que o Estadão foi buscar, achando que poderiam dar um outro parecer. Já não, é a lei, a Constituição, não está resolvido o problema da presunção de inocência. Né? Então, o problema da presunção de inocência, que é um preceito constitucional, a presunção da inocência ainda figura legalmente
como durando até que não exista mais recurso à Corte Superior. E aí tem o Toffoli para fazer esse novo cenário aí, quem sabe ele coloca em votação. Mas voltando ele já disse que não coloca no STF, sim, mas vamos ver. Se não fala, depende da situação. Exatamente, pode ser para despistar uma pressão que já vem sendo feita contra ele, né? Mas voltando um pouco ao Alckmin, tem o tempo de TV aí. Você acha que isso é uma grande vantagem pro PSDB? Porque hoje saiu até uma análise do, acho que é o vice-presidente da Eurásia, da consultoria, ou um diretor, disse que mesmo o tempo de TV do Alckmin não quer dizer que vai alavancar ele nas pesquisas. Então, a gente estava conversando agora fora do ar, eu e a Gisele, o seguinte. Em 1989, a primeira eleição direta para presidente da República, depois de 21 anos de ditadura, o Ulisses Guimarães, ele tinha o maior tempo de TV entre todos os candidatos e chegou em 4º ou 5º lugar na eleição. Teve uma colocação pífia. E eu acho que tempo de TV, no caso do Alckmin, por exemplo, eu acho que não adianta nada. Muitas vezes é melhor você ter menos tempo de TV se você não tiver o que falar. A gente pega, por exemplo, o caso do Jair Bolsonaro. Ele está com dificuldade de fechar alianças, porque o Alckmin está roubando todos os aliados dele. Mas a questão é o seguinte, o Bolsonaro vai ter, se ele não fechar nenhuma aliança, 8 segundos. O que é um risco terrível, porque 8 segundos para o Bolsonaro abrir a boca, gente, 8 segundos para o Bolsonaro... que não dá para sair em 8 segundos? Nossa senhora, olha, eu acho que cada segundo... diferente... 1 segundo já seria arriscado. Ele vai conseguir falar alguma atrocidade em 8 segundos. Detalhe, ele pode estar ao lado de Janaína Pascoal. Que aumenta exponencialmente a possibilidade de sair uma grande besteira. De sair porcaria por tudo quanto é lado. Então, brincadeiras à parte, eu acho que isso é verdade. O Bolsonaro não tem muito o que falar, basta a gente ver os eventos que ele tem participado. Perguntam para ele qualquer coisa sobre economia, sobre qualquer política pública, é só evasivas, eu acho que mesmo no ar ali ele não tem o que propor. E ele já tá fugindo, né? Já disse que não ia participar de alguns debates, depois voltou atrás, disse que vai participar. Então, vamos ver. Vai participar dependendo de como tiver a situação dele. Vai começar a campanha. Se ele continuar forte, ele pode bem se à ver frente, obrigado a participar. Se ele achar que o Alckmin não vai conseguir... Ele não participa. Ele não participa. Aí vai ser bom para ele, se preserva. Até porque eu acho que o Bolsonaro, em um debate com a esquerda, eu acho que não vai deixar o Lula, o candidato Lula... os outros partidos de esquerda, até o próprio Ciro, não vão bater no Bolsonaro, vão bater no Alckmin, para tentar tomar a vaga dele, a vaga do Bolsonaro no segundo turno. Então, eu penso aí que tempo de TV é relativo, eu acho que bem usado, o tempo que o PT vai ter, talvez feche mais algumas alianças, ele tem quase 2 minutos, né, um pouco menos da metade do que o Alckmin pode ter, mas vai fechar alguma aliança aí, provavelmente, e vai ter um tempo razoável e, na verdade, a mensagem é muito poderosa. E a gente, olha, você tem aqui na foto... Essa foto é a foto 4. Aquela ali, ó? É a foto 4, essa. Essa foto, ela mostra que essa matéria do El País, que é bem interessante. Alckmin encara o dilema, você não gosta de mim, mas o mercado gosta. O que significa isso? O eleitor não está nem aí pro Alckmin. O eleitor não quer saber do PSDB. O eleitor... vamos dizer, aquele eleitor oscilante que pode votar tanto na direita quanto na esquerda, dependendo do bolso, dependendo da conjuntura, esse cara, que é o que decide a eleição, ele já percebeu o que significam as reformas. A reforma trabalhista, ela está causando um estrago na sociedade brasileira muito grande. As pessoas estão sendo demitidas para serem recontratadas com trabalho intermitente, com home office, com contratos temporários. Isso significa o quê? O empobrecimento
da sociedade brasileira, as pessoas estão ficando mais pobres e elas começam a perceber o que é e para que serve a reforma trabalhista. Eu sempre falo, a minha esposa ela tem um escritório de contabilidade, ela falou que tem aumentado muito esses pequenos e microempresários aí que passam a mandar empregado embora por justa causa, para não pagar direito nenhum, e vai procurar seus direitos na justiça, porque hoje, para o trabalhador, acessar a justiça está ficando praticamente impossível, porque não dá mais para os advogados fazerem pro bono como era antes. E o cliente às vezes tem que pagar as despesas, né? E se o cara perder, ele ainda tem que pagar a ação da outra parte, o trabalhador. Né? Impossível para um trabalhador pagar. É impossível. Então ele nem entra com a ação, né? Na verdade, o objetivo é esse mesmo, né? Inibir ações trabalhistas. E isso tem aí você vê outras coisas, o teto de gastos, não. Mas você tem também a terceirização, que já começa a avançar, que é outro problema. Eu, por exemplo, eu tenho na minha residência umas enfermeiras, porque eu tenho uma filha que precisa de enfermagem, e eu tenho enfermeiras terceirizadas por uma cooperativa, que elas fazem um plantão de 12 horas com a minha filha. Você contrata a empresa de enfermagem. É home care, né? Uhum. Elas são todas terceirizadas. Você veja que todo ano a gente tem que lutar, eu e a minha mulher, a gente tem que lutar para conseguir aumento de salário para elas. A gente tem que ajudar com dinheiro de condução, porque não tem vale transporte, não tem nada. Nada, nenhum direito trabalhista. Só o salário e é uma vez por mês e às vezes dá problema para receber. E é um terror, e isso está sendo implantado no Brasil agora também na atividade fim. Das empresas. O que é? Um banco ele podia antes contratar um serviço empregado terceirizado só de um serviço. Ele poderia contratar faxineiros, segurança terceirizados. Mas o caixa, o bancário, porque faz parte do serviço essencial do banco, fim, da atividade, né, da empresa, esse não podia ser terceirizado, agora pode. Agora vai surgir Temer cooperativa geral. de caixa. Exatamente. Né, uma cooperativa que vende o cara lá baratinho. O cara não tem mais direito nenhum, ele não tem férias, 13º, fundo de garantia, vale transporte, não tem reajuste, né? Não tem nem reajuste. Então, eu acho que esse processo, quanto mais tempo a eleição demorar, a eleição está 3 meses adiante aí, vamos dizer assim, Gisele, isso é uma tragédia. Porque quanto mais o tempo passar, mais as pessoas vão começar a se dar conta, mais vai cair a ficha do que está acontecendo no Brasil. Deixa eu ler uns comentários aqui. Tem um pessoal assistindo a gente. O José Benedito da Silva diz que o PT nem precisa de horário, pois tem o povo do seu lado. Ivete Ribas diz que se é bom para o mercado, é péssimo para o Brasil e para o povo. O José de Arimateia lembra que é bom ter tempo de TV quando se tem o que dizer. E aí entra a discussão sobre o Alckmin, né? É bom ter tanto tempo de TV assim pro Alckmin. Um ponto importante. Se ele é o candidato do Temer, se ele está totalmente atrelado às políticas do Temer e políticas que estão prejudicando a vida das pessoas. Não, e mais. Essa é a questão, né? Essa associação com o Temer é horrível pro Alckmin. Não, é horrível, ele fugiu, né? Eles saíram do governo, eles são vivos, né? Contando que o eleitor vai ser enganado. Só que na campanha eleitoral vão aparecer todas as manchetes de jornal, todas as provas de que o PSDB estava junto com o Temer e saiu na última hora para tentar se afastar. Se desvencilhar propositalmente. O problema é que numa campanha, você imagina aqui um debate, tá? Você é o Alckmin ou o Bolsonaro. Caramba, e eu sou o candidato do Lula, o próprio Lula, o Ciro Gomes, por exemplo. E aí, eu vou chegar para você e vou falar... Eu quero saber qual é a sua posição sobre a reforma trabalhista. Você promete que você vai revogar a reforma trabalhista? Não tem como ele falar que vai, né? Então... Não é bem assim, porque vocês da esquerda, se for com esse papo, vocês invertem, subvertem tudo, a reforma trabalhista é boa? Falou isso.
danou-se. Danou-se, porque todo mundo já está percebendo, alguns ainda não percebem. Tem gente hoje ainda que está comemorando que não paga aquela contribuição sindical de um dia de salário por ano. Né? Então o cara paga, sei lá, ele ganha 3 mil reais por mês, ele não paga aqueles 100 reais de salário, mas ele paga, ele não tem direito nenhum, ele vai agora ter uma situação que mal poderá recorrer à Justiça do Trabalho, se precisar, e tantos outros direitos que ele vão poder negociar, a questão das férias e tudo isso. Então, isso sem falar na terceirização e todas as outras desgraças, trabalho intermitente, tudo isso. Então, a sociedade vai querer, vai chegar, por exemplo, um candidato de esquerda e vai falar: e a reforma da Previdência? Você vai querer fazer a reforma da Previdência? Ou não vai querer fazer? Se falar que não vai, e depois fizer, aí é estelionato eleitoral, e a gente sabe que estelionato eleitoral é um negócio que se vira contra. O Fernando Henrique, por exemplo, ele teve um prejuízo imenso, porque por conta de que ele passou a campanha de 2000 e de 1998, dizendo que se o Lula fosse eleito, ele ia desvalorizar o real. E aí o Fernando Henrique se reelegeu em 1998, e aí ele chega em janeiro de 1999 e desvaloriza o real. Esse foi um estelionato eleitoral punido duramente pelo eleitorado. Só para se ter uma ideia, as últimas 4 eleições presidenciais o PSDB foi derrotado por conta desse estelionato eleitoral, né? E o povo não perdoa o estelionato eleitoral. Então, quer dizer, o presidente já vai assumir com um problema seríssimo, vai ter uma enorme queda de popularidade se fizer isso. Então, eu acho que essa eleição, para a direita, para a centro-direita pelo menos, essa é uma eleição que o povo vai ficar um pouco extremista. Eu acho que aquela coisa do Alckmin ali, mas por outro lado, a mídia vai fazer um trabalho que eu queria pedir a foto 5. Que é a matéria 247? É a matéria 247. A blindagem a tucanos não para, inquérito sobre Alckmin deve mudar de instância pela 6ª vez. O que acontece? Chega a ser, né? Parece brincadeira, mas não é. Infelizmente, a gente sabe que o judiciário, a mídia e o mercado, o grande empresariado, o mercado financeiro, estão todos com o Alckmin. Então, essa blindagem que virá vai ter um protagonismo grande da mídia, porque a mídia não vai fazer defesas do Alckmin diretamente. Ela vai atacar os adversários do Alckmin. E isso a gente já vai ver na foto 7, né? Eu botei 7, que é o do Globo. Vocês vejam, a mídia já começa a bater no Bolsonaro e vai bater mais então você vai ter os candidatos de direita todos batendo no Bolsonaro, e você vai ter a mídia batendo no Bolsonaro, e o judiciário, por sua vez, vai se encarregar de blindar o Alckmin. Então nada vai prosperar contra o Alckmin, apesar das delações. Você vê que os inquéritos dele ficam girando, você tem as denúncias iguais às denúncias do Lula, tal. Você vê, as denúncias contra o Aécio ficam rodando, não chegam a lugar nenhum. Ele vai se candidatar ao governo de Minas, já está se candidatando ao governo de Minas, não, ao Senado por Minas. Ele está entre o Senado e entre a deputada federal. E a Câmara, né? Porque ele quer foro privilegiado de qualquer maneira. Ele precisa do foro privilegiado. Só que há uma dúvida muito grande por conta da Dilma, né?
que vai chegar muito forte na corrida pelo Senado em Minas. E ele certamente tem medo da Dilma, né? Porque... Com certeza, porque ele tem vai ser mortal para ele uma campanha eleitoral falando de tudo que aconteceu, colocando a gravação dele pedindo dinheiro, isso aí. Pedindo a morte do primo, né? E estão querendo, inclusive, usar o Aécio para atrair o fogo, né? Atrair o fogo e deixar outros candidatos livres para poder, né? Olha o papel que ele está se prestando, né? O Aécio ele vai virar saco de pancada nessa eleição. Mas a gente estava falando isso ontem aqui no Boa Noite 247, até teve um entreveiro aqui, porque sobre essa coisa do papel da Lava Jato na campanha do Alckmin, né? Que é não fazer nada contra o Alckmin. E aí ele deslancharia aí em algum momento. Que entreveiro que é isso? Não, é que o Paulo e o Alex estavam discordando. Mas jura, isso nunca acontece. Não, imagina, né? Foi uma novidade ontem. E aí, essa coisa do papel do judiciário com o Alckmin, né? De você não toca em nada e aí ele continua o curso normalmente, que foi o contrário do que aconteceu com o Lula, que já saiu da disputa, né? Não é fácil. Olha, eu digo a você que o Alckmin, ele vai ter essa blindagem, como vocês viram, né? A matéria do Globo, você pega a outra matéria da Folha, foto 8, gente, que é o patrimônio Jair Bolsonaro e filho se multiplica, aquela matéria, esse tipo de coisa vai proliferar muito, porque a mídia vai cair de pau em cima do Bolsonaro. E a mídia estava esperando acontecer alguma coisa com o Alckmin, né? Uma alavancada assim do tipo o apoio do Centrão, para ela poder começar a apoiar um candidato, né? Você vai ver não dava para apoiar o Bolsonaro, não dá para apoiar o PT, então não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, e agora você veja, eles vão começar a caçar coisa do Bolsonaro, que eu acho que vai ser uma perda de tempo, porque esse eleitorado do Bolsonaro, você fala, o Bolsonaro é racista, o Bolsonaro é misógino. Tudo vai ser justificado de alguma forma. Não, o eleitorado dele quer isso. Ele fala essas coisas porque o eleitorado dele quer isso. Mas digo, se acharem, por exemplo, como a Folha fez de... contratou filho com verba parlamentar, contratou não sei o quê. Essas coisas aí, eles não estão nem aí. Não tem essa. De certa forma, é um eleitorado que ele não atua com lógica, porque se ele for atuar com lógica, ele jamais vai defender o que o Bolsonaro defende. Até porque esse eleitor é o anticorrupção total do PT, né? Mas aí... É anticorrupção do PT. Né? PT, né? Da esquerda. Então, o cara chama o PT de ladrão, o Lula de ladrão, aí ele esquece qualquer outro político de direita, como se a corrupção fosse uma exclusividade da esquerda e não uma exclusividade do ser humano, né? Porque até então nenhum animal se corrompe, que a gente saiba, né? Então... a questão aí de explorar esse moralismo também tem vida curta, porque o moralismo, os deslizes éticos da direita, vamos falar assim para ser elegantes, né? O eleitorado desses políticos de direita não dá bola nenhuma para isso. Não dá bola para a corrupção. Você vê que quando o Maluf se tornou um símbolo inegável de corrupção, o eleitor dele dizia o quê? Rouba, mas faz. Ele rouba, mas ele faz viaduto. Custa 5 vezes mais que o preço, mas ele faz. O outro rouba e não faz. Aí criou-se essa... Você vê o que é a despolitização, né? A falta de instrução, e também o caráter que uma parcela, infelizmente, significativa do nosso povo tem, que é você criar desculpas para os corruptos dos outros e proteger os seus para os seus corruptos e proteger, né, para o corrupto dos outros, proteger os seus corruptos. Próprios, Então, nossa, me embananei tudo aqui. Mas saiu. Então, sabe, gente,
da eleição de 2018, então o primeiro grande movimento dessa eleição é a questão da blindagem do Alckmin. Eu acredito que a blindagem vai se dar mais na esfera do judiciário, que vai continuar cozinhando o galo das ações dele, das investigações contra o Alckmin. E você vai ter a mídia não repercutindo, simplesmente. A mídia nunca defendeu um tucano abertamente, salvo em eleição e tal, mas foi pouco. A estratégia da mídia para blindar os tucanos, que se tornaram uma espécie de braço político do mercado, dos grandes grupos de mídia, dos grandes empresários. Então, essa estratégia sempre foi a de não noticiar, fazer com que eles sumam do noticiário. Não fala do Alckmin, né? Porque não fala bem, mas também não fala mal. É um papel parecido com o judiciário, né? O judiciário fica postergando investigações e tal, Ministério Público e tal, e aí a mídia, ela se encarrega, ela atua para os tucanos, fustigando os adversários deles. Então vai fustigar o candidato do PT e muito mais o Bolsonaro, porque o eleitorado do PT, ele não vai deixar de votar no PT, pode até votar no PSOL, pode até votar, mas não vai votar no Alckmin. E como é que você está vendo esse cenário da esquerda aí, de alianças, PT procurando o PSB, ao mesmo tempo que o Ciro também está procurando o PSB, e PCdoB deve ficar com o PT, acho que independente da vice. Né? Eu acho que deve. O PSB é um partido que eu não dou crédito algum, sinceramente. Eu acho que ali é o que eles não têm ideologia, né? Eles participaram ativamente do golpe. Mas você é contra, então, uma aliança do PT com o PSB? Não, não sou contra. Eu acho que o PT tem que fazer as alianças que forem necessárias, né? Para vencer a eleição. A gente precisa dessa vitória. O Brasil precisa dessa vitória do PT. E eu acho, infelizmente, que o Ciro Gomes, mais uma vez, ele está errando a mão, porque ele não abre mão do protagonismo em qualquer eleição. O PT também não. O PT também não. Mas o PT não tem como, porque o PT é muito mais forte, né? Então você tem... Quem tem Lula não tem como abrir mão de protagonismo. Mas eu digo assim, em vários estados o PT já demonstrou comportamentos de não abrir mão também, né? Então os partidos ficam com essa vingança, né? De, você não quis me apoiar. O Ciro tem isso também. Não, eu acho que... o Lula prometeu que um dia apoiaria o Ciro. Isso nunca aconteceu. Então o Ciro fica com vingancinha também. Eu acho que não. Eu acho que o Ciro, ele, por exemplo, como vice do Lula ou do candidato do Lula, ele seria ele é jovem. O Ciro é muito jovem e ele tem muita pressa, como todo jovem, né? Todo jovem tem pressa. E ele é jovem, em termos para a política, ele é jovem, e é um cara que pode amadurecer e ser o candidato natural da esquerda, né? Num futuro próximo. Você fala que o Ciro é jovem, isso mostra o quanto a nossa política é de pessoas velhas, né? Porque o Ciro não é tão jovem. Não é tão jovem, mas ele é um cara... Ele deve ter a minha idade, né? Mais ou menos. Qual que é a sua idade? 58. Deve ser. Acho que é por aí. É por aí, somos jovens. Sim, não, mas não é tão jovem, né? Assim, quando a gente fala assim... um cara super jovem, é Boulos e Manuela, né? Um candidato super jovem. Nós não temos exemplos de candidatos tão jovens assim, né? Tivemos o Collor, né? Que chegou jovem ao poder, ele tinha 40 e tantos anos, né? E eu acho que a presidência tem que ser realmente... Não sei se é preconceito, mas eu acho que o sujeito tem que ter uma história, né? E como é que você vai ter uma história com 30 anos, 35, né? Mesmo 40. Então, os candidatos, eu acho que tem que ter uma história, uma representatividade política, tal. Então, a questão não é de idade. O sujeito pode ser muito maduro, mas para você construir
toda uma trajetória, demora um pouco. Então, mas aí você estava falando do Ciro, que você acha que cometeu erros. O Ciro, o erro dele é não esperar. Ele quer o protagonismo, agora é a hora, é agora ou nunca. Por quê? Ele fez uma aposta errada. Uma aposta que eu não consigo entender, porque o Ciro é um cara inteligente. Vamos lá. Ele achava que iria para o segundo turno, ele acha que vai para o segundo turno com o Bolsonaro, e que a esquerda, ele não precisava adular a esquerda, ele foi adular o centrão. Ficou aquela coisa, morde a sopra, deu umas declarações Você fortes, disse sobre o Lula, né? Morde a sopra. Contra o Lula, contra os políticos aí do PP, ele atacou o PP, ao mesmo tempo que o partido dele, o staff dele tenta costurar uma aliança. Então, quer dizer, uma coisa meio megalomaníaca aí, porque o sujeito acha que todo mundo vai cair no colo dele e tal, mas ele pensou o seguinte: a esquerda, eu e Bolsonaro no segundo turno, a esquerda vai cair no meu colo por gravidade. Né? Pensou. Ele pensou. Só que me parece estranho ele pensar isso sem se dar conta do poder de transferência de voto do Lula, que inclusive está aumentando. As pesquisas mostram, qualquer simulação com o Haddad aí, e nem se sabe se seria o Haddad, no caso de o Lula não poder disputar, mas todas as simulações com o Haddad, basta citar que ele é o candidato do Lula, em algumas pesquisas ele está aparecendo com 16% o Haddad. O Ciro quis pegar o eleitor que está frustrado com o PT, né? Mas esse eleitor ele calculou errado. Não tem uma pessoa de esquerda hoje que vai deixar de votar no Lula, principalmente depois que ele foi preso. Acho que tem, Edu. Tem uma parcela, mas o problema é que não foi significativa que o Ciro esperava que fosse, né? Não, é eleitorado pequeno. Você está falando... Acho que tem um eleitor, assim, que quer um governo de esquerda, mas não queria que voltasse o PT. Mas aí... essa parcela, com a prisão do Lula, o eleitor lá do PT ficou muito maior, e acho que o Ciro esperava que essa parcela fosse muito maior também. A prisão do Lula romantizou toda a história do Lula também. Então, e romantizou porque é romântico, né? O Lula tem uma trajetória épica. Não, e aí ele termina como mártir, né? Como mártir e tal. Então, a prisão, isso que é uma coisa engraçada. Você vê como é engraçada a vida. Eu tinha escrito isso várias vezes, que o Lula, ele se fortaleceu muito mais dentro da prisão. Ele não aparece há meses, ele não abre a boca, falam o que querem dele, do lado de fora, os adversários. O esforço dele é escrever umas cartas, né? Uns artigos. O Lula está crescendo cada vez mais nas pesquisas, a rejeição dele está caindo drasticamente. O Bolsonaro na pesquisa Datafolha apareceu com bem mais rejeição que o Lula. Verdade. Não é? Então, e é Datafolha, eu sempre digo, é Datafolha, Ibope. Então, é uma situação que o Bolsonaro, que o Lula, ele está se fortalecendo dessa maneira, justamente porque a esquerda, que até resistia a ele, aos poucos vai começando também a entender que dentro das possibilidades vigentes, poderia ter entendido antes, mas está entendendo agora que dentro das possibilidades vigentes de você ter um governo não reacionário, não fascista, o PT é o que tem a maior condição de tirar o Brasil da mão do fascismo, da extrema-direita, da direita, dos neoliberais que fazem essas reformas loucas. Então, eu penso que não vai adiantar muito, sabe, fazerem o Ciro Gomes achar que ele vai ser o candidato da esquerda no segundo turno, porque o candidato do Lula, ou o próprio Lula, se for o Lula não tem nem discussão, se for o candidato do Lula, ele vai atropelar todo mundo. Ele vai atropelar todo mundo porque o eleitor vai ficar... Eu acredito que, de alguma maneira,
o Lula, o candidato do Lula, se o Lula não puder disputar a eleição, ele vai ser mais forte, talvez até do que o próprio Lula seria em um determinado momento, porque ao tirarem o Lula da eleição, você vê esse movimento do TSE de sair fora daquela coisa de declarar o Lula inelegível de ofício, ou seja, eu tenho feito uma brincadeira, uma figura de linguagem, que eles estavam querendo fazer o seguinte, eles dizem assim, olha, se aparecer um sujeito aqui, chamado Lula, aqui no TSE, querendo registrar a candidatura, ele não pode. Qualquer outro brasileiro, preso ou solto, que aparecer, ele pode. Mas o Lula não pode. O Lula é o único cidadão brasileiro que não vai ter o direito constitucional de presunção de inocência. Então, isso está ficando muito pesado, então o TSE teve que se afastar dessa barbaridade, porque aí a coisa já estava demais, estava muito descarado, e isso está provocando, a gente não pode esquecer o seguinte, o Lula citou isso naquele artigo maravilhoso dele que saiu na Folha de ontem, que eu achei, a começar do título, afasta de mim esse cálice, né? É uma ideia genial para esse título, e eu acho que o Lula ele deixa bem claro essa situação de injustiça do processo contra ele e da falta de provas. Então, naquele artigo que ele escreveu, eu acho que ele foi muito feliz e mostra que a ONU, ele diz que a ONU recomendou ao Brasil que não impeça a sua candidatura. Né? Nesse artigo ele diz, olha, a ONU pediu... Diz que vai contra a resolução da própria ONU. A ONU recomendou ao Brasil, na verdade foi uma advertência. Mas o país faz o que quiser, né? Faz o que quiser, mas o que acontece em termos políticos, é muito forte, principalmente do ponto de vista internacional. Então, o Supremo, por exemplo, a justiça brasileira, a institucionalidade brasileira, começa a se preocupar porque os abusos estão ficando muito grosseiros. Não existe na história brasileira recente, segundo aquele especialista contratado pelo PT em direito eleitoral, Luiz Fernando Pereira, e ele começou a ganhar projeção de repente, esse especialista, porque ele também vai começou um trabalho para o Beto Richa, o tucano. Então aí ele ganhou uma aura de isenção. Entendi, ele é o isento. E ele garante, todos os outros especialistas, eles estão garantindo que o Lula tem como ser candidato. Então, é muito prematuro a gente falar em candidato do Lula, eu acho que é prematuro, porque a gente não sabe qual vai ser a reação das instâncias superiores. Eu acredito que no STF, as pessoas falam, mas o STF, não sei o que lá, mas não é assim. Você vê, já andaram acontecendo algumas coisas no STF, como a libertação do José Dirceu, sabe, como essa questão agora... A Lava Jato está em baixa. Não é? A Lava Jato está em baixa, está perdendo popularidade, tem aquela pesquisa Ipsos Estadão, que saiu agora, mostrando o forte aumento da rejeição ao Sérgio Moro. Que essa é uma pesquisa de junho. Na verdade, acho que o Fernando Brito republicou ontem, mas era até que a gente já tinha comentado sobre ela aqui, que é aumentando a rejeição ao Moro e diminuindo a do Lula, né? Mas a tendência é essa, A tendência é essa, porque, na verdade, você vê nesse episódio recente aí do TRF4, a briga dos desembargadores, isso foi um desgaste muito grande para o Sérgio Moro. Eu acho que mostrou muito bem para a sociedade que acompanha, para os setores da sociedade que acompanham política e querem entender o que está acontecendo, ficou chato. É lógico que para os fanáticos de extrema-direita, aquele cara que odeia o PT e só o PT e tal, isso aí não faz diferença. Mas para aquele cidadão que está tentando entender o que está acontecendo, esse cara ele vai realmente perceber que as intenções do Sérgio Moro
são partidarizadas, ele não está fazendo justiça, ele está fazendo política. Exatamente, tem uma intenção toda aí por trás. Tem uma intenção toda por trás. Ô Edu, queria te agradecer muito, vou encerrando aqui, a gente está dando 1 hora de programa. Queria pedir desculpa para quem realmente está assistindo o programa, porque a gente está fazendo uns testes de streaming contínuo, que é a programação não parar, né, na TV 247, e aí isso encheu de manifestoche aqui, cheio de robôs aqui no bate-papo, acabei nem lendo mais comentários, porque é só a galera pedindo intervenção militar. Então hoje ficou difícil e a gente vai tentar resolver esse problema. Queria agradecer o superchat do Rai, que está pedindo para a gente desativar o chat. Então precisamos consertar isso, porque a interação, principalmente com o seu programa, é muito boa. As pessoas fazem muito comentários, sempre da sua análise, então a gente precisa ver o que fazer aí. Mas, gente, obrigado para quem assistiu e a gente vai fazer o Cinema e Sofá 247 daqui a pouco. Obrigado, Edu, até sexta que vem. Obrigado, um abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Penso que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com as lágrimas, outras falam com o corpo, mas todas falam. Mas nem todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real, um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, esses andam juntos. São os direitos que carregam a democracia para todos os cantos e é a democracia que assegura os direitos. Por isso cabe a cada uma e cada um de nós que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal.